esquecer. Deixa eu dar uma olhada. Tá com 15 pessoas. 16. Não sei se eu espero mais um pouquinho, tá? Mais ou menos por essa média, né, de pessoas que têm assistido, né, por 20, mais ou menos 20, eu acho, né? Tá. Eu não consigo ver vocês aqui quando eu tô na apresentação, então eu só vou solicitar que se tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone. Ou então, se alguém escrever alguma coisa no chat, caso esteja sem microfone, eu peço para os colegas que estão acompanhando, então, para me avisar, tá? Deixa eu só ver se não ficou mais ninguém aqui para entrar. Não. Tá, então vamos lá. Hoje, então, a aula vai ser de respiração celular e fotossíntese, e ela está relacionada principalmente, então, à função dessas duas organelas que a gente vai ver agora, que vão ser as mitocôndrias e os cloroplastos. Tá? Então, vamos falar um pouquinho, eu vou falar para vocês rapidinho aqui a respeito da endossimbiose. A endossimbiose, ela foi estudada principalmente pela Lynn Margulis, ela chegou a ser esposa do Carl Sagan, enfim, ela é uma bióloga, e ela trabalhava com teorias evolutivas, com evolução, e daí ela notou algumas características dessas organelas, tanto de mitocôndrias quanto de cloroplastos, que fez com que ela cunhasse essa teoria da endossimbiose. Então, de uma forma bem resumida, essa teoria de seria internamente para dentro, né, e uma simbiose. Então, seria uma simbiose interna que teria sido feita, que teria surgido em algum momento da evolução dos organismos, a partir de dois organismos que seriam inicialmente, então, de vida livre, os dois de vida livre. Então, tu teria um procarionte ancestral heterótrofo aeróbio, no caso aqui assim, ou seja, é um organismo que utiliza o gás oxigênio como para produção da sua energia, e uma célula ancestral que seria um organismo maior, uma célula maior, que seria então uma hospedeira ancestral. Em algum momento teria então ocorrido essa internalização dessa molécula desse organismo, tá? E daí esse organismo que foi internalizado, ele acabou estabelecendo uma relação de simbiose. Simbiose a gente vai ver nas relações interespecífica, enfim, ela é um relacionamento que pode ocorrer entre dois organismos, de forma que os dois acabam se beneficiando ambos da presença um do outro. Então, uma bactéria ancestral, ela é capaz de produzir grande fonte de energia, ela acaba sendo protegida do meio exterior por essa célula hospedeira ancestral, e com isso, então, em contraproposta, ela produz energia para essa célula sobreviver. E, além disso, então, né, tipo, isso teria sido, então, a base teórica para o surgimento de células animais, né? E no caso das células vegetais, essa célula animal que já teria esse ancestral já com a mitocôndria, eventualmente teve um segundo evento de internalização de uma outra bactéria, que seria, então, uma bactéria ancestral, um procarionte ancestral fotossintético. Então, é uma bactéria que teria, então, essa capacidade de produzir o açúcar a partir da utilização de gás carbônico e de luz solar, e fazer essa produção de açúcar, e então surgindo uma célula, né, final, com mitocôndrias e cloroplastos, que no caso teria depois originado então as células vegetais, tá? Então a teoria da endossimbiose, ela propõe isso, e as principais características relacionadas a essa proposição dessa teoria é porque essas são duas organelas bem distintas das demais organelas que a gente já viu na outra aula. Todas as organelas são membranosas, enfim, mas esses dois elementos, tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos, elas são organelas que elas possuem uma membrana externa,
o que indica que então teve esse momento de fazer essa internalização dessa bactéria exterior. E então tu vai ter essa membrana externa, como se fosse então a formação daqueles vacúolos que a gente viu lá na aula passada. Tem essa membrana externa e são as únicas organelas que tu também vai ter material genético próprio. Então, a célula eucarionte, ela vai ter o material genético dela dentro do seu núcleo, só que além do núcleo, tu também vai encontrar material genético, no caso, dentro das mitocôndrias e dentro dos cloroplastos. E esse material genético das mitocôndrias e dos cloroplastos, ele se encontra solto no citoplasma no citoplasma, né? Que na verdade agora ela já é uma organela, então ela já tem essa... Já não seria mais um citoplasma de fato, né? Seria uma matriz mitocondrial ou matriz do cloroplasto. Mas ela tem esse material genético imerso, então, nessa matriz. E ele está solto, como se fosse realmente uma bactéria que tem lá... Desculpa. Que tem lá o seu material genético imerso solto dentro da sua célula, tá? Então, e além disso, a reprodução das mitocôndrias e dos cloroplastos dentro de uma célula, ela independe do material do núcleo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, então, de acordo com que a mitocôndria está sendo mais ou menos utilizada, se ela fica mais envelhecida ou não, ela tem a capacidade dela mesma se reproduzir, ela faz essa reprodução como se fosse por cisparidade, ela tem genes dentro dela que são genes próprios de todas essas funções bioquímicas que a gente vai ver na sequência, e ela tem todo esse material genético que é próprio dela, que tu não vai encontrar, então, dentro do núcleo. Então, essas características principais, em geral, foi o que ajudou, então, a Lynn Margulis a produzir, a cunhar, então, essa teoria da endossimbiose, de por que nós temos essas duas organelas, que são organelas com DNA próprio, envoltas em uma membrana externa, e como que isso que são organelas extremamente são mais complexas, né? E como que elas teriam surgido durante a evolução dos organismos, ok? Em relação a isso? Tudo certo? Tá certo. Então, vamos adiante aqui. Então, a princípio, isso seria a teoria da endossimbiose. Então, eu acho que vale lembrar que eventualmente, às vezes, aparece alguma questão que células vegetais não têm mitocôndria. Elas têm tanto mitocôndria quanto cloroplasto, tá? Porque uma planta, ela tanto precisa ter a produção do açúcar, fazer o açúcar, fazer a glicose, no caso, quanto ela precisa quebrar esse açúcar para se alimentar, que é por isso que ela é caracterizada como autotrófica. Ela produz o próprio alimento e ela utiliza esse próprio alimento para conseguir, então, fazer o desenvolvimento dela, tá? Então, elas são duas cadeias de reações que vão ocorrer em organelas diferentes, no caso, então, da mitocôndria ou então do cloroplasto, e elas vão ser meio que uma ligada à outra, porque tu vai precisar, a mitocôndria, para ela ter a sua função, para ela produzir a energia, ela precisa pegar, então, a molécula de glicose, aqui está o C6H12A6, com a utilização do oxigênio, que a gente absorve como gás através da respiração. Esse gás ele vai ser internalizado no pulmão, vai ser carregado numa hemácia, e a hemácia vai transportar esse oxigênio pelas nossas células, entregar esse oxigênio para as células, e o oxigênio, então, vai acabar tendo parte, então, lá dentro da mitocôndria de cada uma das células que compõem o nosso corpo. E daí, a respiração celular é a quebra da molécula de glicose para produzir ATP, que é a adenosina trifosfato. Então, é uma molécula que ela é utilizada como uma troca energética, tá? E quando ela faz essa quebra, como subproduto, ela acaba, então, liberando o gás carbônico e água.
ok? E, em contrapartida, a fotossíntese, ela parte a partir do gás carbônico que está presente, então, na atmosfera. Ela utiliza a água, vai fazer, então, essas reações em cadeia para justamente construir a molécula de glicose, e quando ela produz essa molécula de glicose, o subproduto que ela acaba liberando é o gás oxigênio. Então, isso acaba se tornando meio que cíclico, né? Aqui, para a gente ter uma ideia do que seria um esquema geral de uma mitocôndria. A mitocôndria, então, ela vai ser essa organela, que vai ter, então, essa membrana externa, tá? E uma membrana interna que vai formar essas cristas mitocondriais, tá? E daí tu vai ter o espaço entre as duas membranas e a matriz, a porção interna dentro dessas cristas aqui, ok? É na membrana interna que vai ocorrer principalmente a maior produção de ATP, tá? E o citoplasma, e lembrando então que ela está imersa no citoplasma da célula. Então a mitocôndria ela é responsável pela respiração celular. Eu até quero fazer um adendo, que quando a gente pensa em respiração, normalmente a gente pensa no fato de inspirar e liberar o ar. Na verdade, isso que a gente está fazendo é uma ventilação. Nós estamos movendo o ar para dentro e para fora do nosso pulmão. A respiração celular, do ponto de vista biológico, ela se relaciona em compreender como que ocorrem as reações de quebra de glicose com a utilização de gás oxigênio, tá? E isso tudo visando, então, a produção de ATP. E ATP, então, nada mais é do que uma molécula que a gente vai montar durante essas reações, tá? E ela vai ser utilizada como uma moeda de troca energética. Então, por exemplo, a gente tem que carregar uma vesícula de um lado para o outro no citoplasma. Isso gasta energia. A gente sempre fala de gastar energia, consumir energia, é importante tu se alimentar para ter energia, enfim. Mas a energia nos organismos biológicos, ela é uma energia de forma química. Então, ela é carregada através dessas moléculas de ATP que são produzidas, principalmente, então, nas mitocôndrias, tá? Então, vale notar que a mitocôndria, ela tem, então, esse genoma próprio. Ela vai ter o material genético dela solto aqui no meio ai, meu Deus, da matriz mitocondrial, ok? E é interessante até que ela é como no caso, por exemplo, de uma fecundação, a todas as mitocôndrias que hoje em dia vocês têm no seu corpo, ou que eu tenho, enfim, todas essas mitocôndrias, elas são herdadas da nossa mãe, porque o óvulo, ele é uma célula especializada, enfim, e ele vai possuir as mitocôndrias para poder fazer as reações que ele precisa, e o espermatozoide, quando ele vai fecundar o óvulo, na verdade, ele vai liberar apenas para dentro um material nuclear do que está presente na cabeça do espermatozoide. Então, as mitocôndrias que vão ser utilizadas para produzir todas as células do nosso corpo, elas vêm de herança materna. E elas são até utilizadas em pesquisa forense, em, sei lá, testes de maternidade, como um tipo de exame, para te saber a linhagem matrilineal, tu vê através do genoma das mitocôndrias, tá? E aqui eu chamo a atenção para vocês a respeito dessa membrana externa, que são as únicas organelas que possuem essa membrana externa. São organelas membranosas, mas elas têm essa membrana externa que indicaria, então, que elas teriam sido internalizadas através de uma endocitose. Ok? Tá, agora para falar um pouco a respeito do ATP. Quando a gente fala em molécula e transferência de energia e, enfim, quebra de moléculas, eu gostaria que vocês tivessem em mente que as moléculas, enfim, aqui no caso aqui não é uma molécula orgânica, é uma molécula de água, elas se formam e elas se mantêm unidas, enfim, através do compartilhamento de elétrons. Então, aqui tu tem um átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio com seu eletrinho, um átomo de oxigênio no centro, e eles vão estar formando, no caso seriam, se fossem
átomos separados, moléculas separadas, seria o gás oxigênio, o gás hidrogênio, dependendo do O2, H2 no caso, né? Se estivessem unidas, se tivesse um outro oxigênio aqui. Mas quando elas estão nessa conformação de compartilhar elétrons, então tu forma uma estrutura molecular diversa. E eu quero chamar atenção para isso, que é a presença desse compartilhamento de elétrons. Tá? Por que eu quero chamar a atenção disso? Porque quando a gente fala consumir energia, enfim, nós estamos falando disso, de elétrons, de elementos que estão compostos nas nossas moléculas, que estão ali imersos nas nossas células, e é a partir dessas estruturas moleculares é que tu vai ter, então, tu vai conseguir sequestrar essa energia, por exemplo, da barra de chocolate, tá? Então, tipo, quando a gente fala em eletricidade, a eletricidade que vai ligar aqui, no caso do meu notebook, por exemplo, ela vem pela tomada, ela vem através de um fio, no caso aqui tu vai ter uma diferença de potencial que vai permitir com que os elétrons corram livremente num fio elétrico, né? E é isso que ajuda a ligar os eletrônicos, ok? Então nada mais é que um movimento de elétrons. Agora, quando a gente vai pensar, vocês entenderam essa questão de eletricidade e elétrons? Tá tudo ok? Tá? Tá. Então, tu tem no nosso meio, no nosso ambiente, a gente utiliza energia desse gênero. Como nós somos organismos biológicos, nós não temos elétrons livres correndo. Até porque seria, sei lá, a gente dando choque um no outro, pensando em uma coisa meio, né? Todo mundo meio super choque, sei lá. Mas não é o caso. Então, quando a gente fala de moléculas, de seres, de organismos biológicos, ocorre essa transferência de energia. A gente tem essa transferência de energia, essa quebra de moléculas, quando eu vou pegar a glicose, vou quebrar a glicose para transformar em energia. O que raios isso quer dizer de fato? Quer dizer que eu vou pegar aquela molécula lá, C6H12O6, eu vou partir ela, ou seja, eu vou romper aquelas conexões que vai ter entre compartilhamentos dos elétrons, e eu vou carregar esses elétrons, tá? E eu quero chamar a atenção para vocês, eu quero que vocês guardem esses nomezinhos aqui, que são as duas moléculas que fazem esse processo, duas principais moléculas que fazem esse transporte de elétrons, que são as moléculas NAD e as moléculas FAD. Eu gosto de pensar nelas como se fossem caminhãozinhos, de fato, em que tu vai pegar a molécula NAD, daí tu vai carregar ela, e tu vai pegar a molécula FAD e tu também vai carregar ela. Vai carregar com o quê? Vai carregar com um elétron. Só que nós somos organismos biológicos, então o elétron ele não está solto. Na verdade, então, o que esse NAD e esse FAD vai fazer é carregar um hidrogênio. Ele vai causar desidrogenização. Nossa, provavelmente está errada a palavra. Mas ele vai sequestrar o hidrogênio daquela molécula. E quando ele sequestra esse hidrogênio, então ele vai carregar esse hidrogênio de um lado para o outro na célula. E quando ele carrega esse hidrogênio, ele está carregando também o elétron presente nesse hidrogênio. Tá? Então, quando tu tem uma molécula NAD carregada, a gente se refere a ela como NADH, que é uma molécula NAD carregada com hidrogênio. Ou então o FAD, quando está carregado, vai ser um FADH, tá? Tranquilos aqui nessa apresentação de transportadores de elétrons? Tá. Então, por que a gente precisa disso? A gente precisa desse transporte de elétrons, porque vai ser a energia desses elétrons que vai ser utilizada para produzir, no caso, a glicose, quando a gente for pensar no cloroplasto, ou então para quebrar, vai ser a energia que a gente vai utilizar para quebrar a glicose para formar ATP, tá? Então, quem vai carregar essa matéria-prima vai ser essas duas moléculas, os NADs e os FADs. Aqui eu vou apresentar para vocês o ATP. O ATP, então, que é a adenosina trifosfato. A adenosina aqui, como vocês podem ver, então, tu vai ter a adenina aqui, que vai estar ligada, então, num grupamento açúcar, e aqui 3 grupamentinhos fosfatos, tá? Aqui é uma pentose. A ATP é que ela tem 3 fosfatos ligados a essa molécula aqui de adenina. Vocês estão vendo no meu mouse? Espero.
Tá, então esse daqui é a molécula que a gente vai utilizar como energia. Então aqui no caso, o que a gente vai fazer é quando a gente... Essa é a molécula que vai transportar energia para as diferentes reações químicas que vai ocorrer dentro das nossas células, tá? Então, tu precisou de energia, tu precisou de um gatilho, de um empurrão para uma molécula funcionar, para uma proteína funcionar, alguma coisa do gênero. Tu vai ter, então, que gastar energia, contrair o músculo, mexer o braço, sair correndo. Todas essas são funções que vão causar alterações na forma das células, no caso da musculatura lisa, da musculatura estriada, no caso, né? A lisa a gente não controla. Mas daí, tipo, tudo isso são coisas que gastam energia. E essa energia vem justamente dessa quebrinha aqui que tu vai fazer entre os fosfatos. Tu vai ter, então, a conversão de uma ATP em uma ADP, uma adenosina difosfato, que é o caso aqui de baixo. Tu vai ter, então, aqui a molécula de adenina ligada a 2 fosfatos, então essa é uma ADP, ela não tem, no caso, energia para isso. E esse grupamento fosfatinho, quando ele fica solto assim, a gente chama de pirofosfato. Só para apresentar para vocês que eventualmente pode aparecer alguma menção a respeito disso, e é interessante que vocês conheçam, então, essa molécula. A partir do momento em que tu tem o pirofosfato e a ADP, tu pode unir elas de novo, utilizando aquele H que foi lá no transportador, numa cadeia mais elaborada que a gente vai ver ainda adiante. Tu vai conseguir unir, fazer essa reação, fazer essa adição desse pirofosfato a essa molécula, formando um ATP, e essa seria a molécula carregada. Então, eu pego o ATP, eu quebro aqui no primeiro fosfatinho, e daí eu tenho a liberação de pirofosfato e ADP, e a energia que causa dessa quebra que é utilizada nos processos biológicos que tiverem necessidade dessa utilização. Aqui é só um esquema de como é que ocorre isso, né? Então, aqui só para mostrar, tu tem aqui o grupamento adenina ligado ao açúcar com os 3 fosfatinhos, e daí quando tu faz essa quebra, tu vai ter a liberação do ADP com o pirofosfato e mais a liberação de água. Então, tipo, tu vai fazer a desidrogenação, tu vai desidrogenar vai tirar o hidrogênio dessa molécula também, formando água, e depois isso daqui tu pode converter de volta, tu vai fazer essa reciclagem, juntar o ADP com o pirofosfato para formar o ATP, que é basicamente o que vai fazer a mitocôndria, ok? Então, a gente vai ficando um pouquinho mais complexos, tá? Aqui é para trazer um esquema geral para vocês do que raios é uma respiração celular. Então, aqui seria um corte de uma célula, tá? Aqui no caso está a membrana celular, aqui seria a área externa da célula, tá? A região extracelular, e dentro da célula tu vai ter a mitocôndria, que aqui no caso ela está representada como essa área verdinha. Então, tu comeu lá o chocolate, tu fez a absorção desse açúcar, desse chocolate, veio como glicose, e essa glicose, então, é internalizada através da endocitose para dentro da célula. Quando a gente fala em respiração celular, vocês têm que lembrar de 3 passos, tá? Um é a glicólise, e ela ocorre no citoplasma da célula. 2 é o ciclo de Krebs, e 3 é a cadeia respiratória, tá? Então, esses são as três fases da respiração celular que vocês têm que saber, ok? Então, a glicólise lise é de quebra, tá? Então, quando a glicose entra para dentro da célula, ainda no citoplasma, tu vai pegar essa molécula de glicose e tu vai quebrar ela. A partir do momento em que tu já faz essa ação de quebra da glicose pela glicólise, tu já vai ter a produção de 2 moléculas de ATP, tá? Então, aqui tu já vai estar produzindo alguma energia, certo? Isso daqui é uma das formas
de produção energética de muitos procariontes também, assim, eles utilizam a glicólise, quebra direto no citoplasma, porque eles próprios não têm uma bactéria, eles não têm uma organela específica. Se vocês lembrarem lá, os procariontes eles vão ter como organela apenas os ribossomos, né, os ribossomos livres, não tem organelas especializadas em produzir energia. Então a principal fonte de produção deles de energia é através da glicólise. Quando tu pega a glicose e tu quebra, agora tu tem duas moléculas, tu tem uma parte da molécula de glicose numa mão e a outra na outra. Cada uma dessas partes a gente chama de ácido pirúvico, tá? Que seria isso daqui. E quando tu faz além de tu produzir o ATP, tu já vai carregar aqui, ó, 2 caminhõezinhos de NAD, tá? Então, na glicólise, tu vai ter a produção de 2 moléculas de ATP e mais o carregamento de 2 NADH. Por que raios é importante isso daqui? Porque é os NADHs que vão ser, os NADs e os FADs, né? Que vão ser os transportadores, eles vão carregando todos esses elétrons, todos esses hidrogênios, para realmente ajudar na cadeia respiratória, de fato, que é onde tu vai ter a maior produção de moléculas de ATP nesse ciclo de respiração celular, tá? Então, tu tem a glicose, entrou para dentro da célula, tu pega essa glicose, no citoplasma tu quebra. Tu fez a lise dessa glicose, tu fez uma glicólise, tu já produziu ATP, produziu NADH, cada uma dessas partes da sua glicose agora se chama ácido pirúvico, e esses ácidos pirúvicos é que vão ser, então, atirados para dentro da mitocôndria, tá? E dentro da... Diga. Uhum. Uhum. Os hidrogênios, eles transportam o elétron através do transporte do hidrogênio. Tu não tem transporte de elétron livre dentro de uma célula, tá? Até não é bacana tu ter elétrons, senão a gente dava choque em todo mundo, né? Lembrando que elétrons livres é eletricidade, esse transporte de energia de um lado para o outro. Nós, como seres biológicos, nós não temos essa capacidade de liberar elétrons livres assim. Então, esse transporte do elétron, ele se dá através da associação desse elétron que está presente na molécula do hidrogênio. Isso, tu vai conseguir, sempre que tu carregar, ou então às vezes, carregou um próton. O próton nada mais é do que o próton que está dentro do átomo do hidrogênio também. Por exemplo, existem algumas bombas de próton nas células do nosso estômago, que elas vão estar tirando prótons para o espaço do estômago para deixar o ambiente mais ácido. Isso é uma coisa que eu acho que vocês vão ver em química também, de ácidos e bases, presença de prótons e hidroxilas. Mas quando tu tem um aumento de prótons em um certo ambiente, esse ambiente, então, como ele tem mais cargas positivas, é porque ele está mais ácido, né? E é interessante tu ter um ambiente do estômago ácido justamente para ajudar na digestão. Então, tu tem nas células do estômago bombas de próton, que nada mais é do que proteínas que vão pegar hidrogênios que tu também não vai carregar um próton sozinho, sem a molécula, né? Senão a gente não estaria falando em biologia, estaríamos em física. Então, quando tu faz esse carregamento de próton, nada mais é do que o carregamento da molécula de hidrogênio, que às vezes tu tira o elétron, ela perde o elétron para alguma reação bioquímica, enfim, tá? Eu não sei se tu ia fazer mais alguma pergunta, eu acabei te atrapalhando, desculpa. Era isso? Tá. Oi, diga. Glicólise. Uhum. Uhum. 2 NADH. Peru. Tu pode repetir que acabou cortando o finalzinho? Não. Não, o NADH
Eu quero que vocês pensem, quando a gente falar em NAD e FAD, nos caminhõezinhos, tá? Era um caminhãozinho NAD que eu carreguei com o hidrogênio, tá? Então, quando eu faço a quebra dessa glicose, eu já produzo 2 moléculas energéticas de ATP, eu carrego 2 moléculas de NAD, com o que sobrou dos elétrons ali, e o que sobrou da molécula de glicose, eu chamo de ácido pirúvico. Tá? É tipo assim, cara, deixa eu ver. Por exemplo, de uma forma bem tosca, tá? Eu tenho aqui uma folha de papel. Vamos supor que isso aqui seja a glicose, tá? Isso aqui é a glicose inteira. Quando eu entro dentro da célula, o que eu vou fazer é quebrar essa molécula de glicose. Então, eu vou fazer a glicólise. Eu lisei essa glicose. E agora eu tenho, na verdade, o que seria tipo meia folha numa mão e meia folha na outra, tá? Isso daqui eu vou chamar de ácido pirúvico e esse aqui é um ácido pirúvico também. É isso que aconteceu, tá? A glicose, que era uma molécula única, eu parti. Quando eu parti, eu acabo produzindo 2 moléculas de ATP. Eu consigo carregar ainda 2 moléculas de NAD, que daí vão se chamar NADH, porque elas estão carregadas, e cada uma das metades das folhas agora são ácidos pirúvicos. Ok? Tá? Agora eu pego os ácidos pirúvicos que estavam no citoplasma dessa célula e eu vou atirar para dentro da mitocôndria. E na mitocôndria vai ocorrer, então, essa descarboxilação desse ácido pirúvico. O que raiz isso quer dizer? Eu vou tirar carbonos dessa molécula, que seria a mesma coisa que eu continuar partindo, tá? O meu ácido pirúvico. Eu vou continuar quebrando essa molécula. Então, quando a gente fala em ciclo de Krebs, nada mais é do que isso. Eu tenho lá a molécula de ácido pirúvico, que ela é quebrada novamente, e ela é quebrada novamente, e ela vai ter várias enzimas. Isso vai ser divertido para quem for fazer algum curso da área, que daí a gente vê, é meio que desesperador até ver Não quero botar medo em ninguém, mas assim, a primeira vez que tu olha o ciclo, tu pensa, caralho, desculpa o palavrão, mas é muita enzima, é muita coisa, então a gente traz aqui de forma resumida, tá? Mas na verdade isso daqui tu tem várias enzimas que vão estar atuando, fazendo essa quebra desse ácido pirúvico, tá? Que daí vai se transformar em ácido pirúvico, acetil-CoA, daí tem outras denominações de acordo com a parte do ciclo que ela vai estar quebrando. E ela vai também produzir 2 moléculas de ATP, mas o principal do ciclo de Krebs é que tu vai ter o carregamento dos transportadores de elétron, tá? Então, tu já fez 2 NADs lá na glicólise, tu já fez alguns NADs aqui enquanto tu faz essa conversão do ácido pirúvico em acetil-CoA. Quando tu vai para o ciclo de Krebs, que tu vai continuando quebrando essa molécula, tu vai carregando mais transportadores de elétrons. E é os transportadores de elétrons que vão ser essenciais para que a cadeia respiratória realmente ocorra. E é na cadeia respiratória que tu vai ter realmente a produção de ATP, tá? E que tu vai ter a produção alta de ATP. Porque aqui no caso tu fez 2 aqui, tu fez 2 lá, mas a cadeia respiratória ela faz aproximadamente 26 moléculas. E daí quando tu junta todas essas etapas da respiração, tu vai ter então um total de 30 moléculas de ATP que foi feito, sendo que 26 vem da cadeia respiratória. Tá? Dúvidas? Tudo certo? Tá. Então, o que vocês têm que saber da respiração celular? Vem a glicose, entrou para dentro da célula, no citoplasma, tu faz a glicólise, tá? Essa glicólise vai te resultar em 2 ácidos pirúvicos. O ácido pirúvico é internalizado para dentro da mitocôndria, onde ele vai passar pelo ciclo de Krebs para poder fazer o carregamento dos transportadores de elétron. E a produção massiva mesmo de ATP ocorre na cadeia respiratória. E a cadeia respiratória ela vai ocorrer nas cristas dessa mitocôndria, tá? É basicamente isso que vocês têm que lembrar. Não se assustem com os nomes de enzimas que podem acabar surgindo. O importante é que vocês saibam o
o geral do que como ocorre essas reações, tá? Falando um pouquinho a respeito da parte anaeróbica. Então, como vocês viram aqui, né, tu vai ter uma parte que vai estar ocorrendo aqui no citoplasma, e no caso, na verdade, a utilização de gás oxigênio, ela vai ocorrer dentro da mitocôndria, ok? Então, a gente pode também dividir a respiração celular, ao invés das fases glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, em fase anaeróbica ou aeróbica. A anaeróbica, AN, que seria tipo sem a presença de ar, que seria o oxigênio, e a aeróbica, então, com a presença do oxigênio. A fase anaeróbica é aquela que ocorre no citoplasma. Que tu vai ter o quê? Tu vai ter lá, é o mesmo esqueminha, esse mesmo esquema aqui, tá? É o que está só representado maior aqui. Tu tem a glicose, onde tu vai quebrar essa glicose em duas moléculas separadas, formando, então, duas moléculas de ácido pirúvico. Ó, se lá era C6H12O6, o ácido pirúvico aqui ele vai ser, então, 3 carbonos, e esse ácido pirúvico, ele também tem que ser destinado a alguma coisa, que é o processo que a gente faz no caso de fermentação. As bactérias, elas fazem fermentação, fungos também, e elas usam essa molécula para produzir, no caso, etanol. Então, a produção de etanol, de fato, para comércio, para diesel, enfim, para diesel, para combustível, ou então para fazer um pão mesmo, gente. Isso daqui tudo, no caso, tu vai ter essa fase através da glicólise, tu faz a glicólise seguida de fermentação. Tá? A fermentação nada mais é do que tu pega o fermento lá do pacotinho, né, que é a levedura, que tu pode fazer cerveja também, mas enfim, não a cerveja do pão, né, mas tipo, tu usa leveduras para isso também. A produção de cerveja se dá por isso. Por que a cerveja tem álcool? Porque tu vai, no caso, utilizar um grão com glicose, com açúcar, maltose, por exemplo, alguma coisa assim. Tu vai fazer a associação dos grãos, tu vai botar ali a levedura e ela vai fazer essa quebra dessa glicose até depois ela quebra a glicose, depois ela vai utilizar esse ácido pirúvico resultado da quebra da glicose para produzir o etanol, tá? Que é C2H5OH. Então, tu vai ter essa produção tanto pode fazer desde bebidas, ou então, no caso, a produção mesmo de pães. Porque quando tu faz lá a massa, tu deixou o pão, eu não sei se vocês já fizeram pães caseiros, já viram alguém fazendo, mas quando tu vai usar o fermento biológico, tu pega o fermento, tu põe na água morninha, com um pouco de açúcar, e daí tu deixa ele fermentar. Gente, tipo, temperatura morninha, a maior parte dos organismos que vivem no nosso mundo, eles gostam de temperatura amena. São poucos os organismos que querem temperaturas muito altas ou muito baixas, né? Então, tipo, uma temperatura morninha, daí tu põe ali o funguinho, põe a levedura, daí tu põe açúcar, ela começa a consumir aquele material. E quando ela faz isso, quando ela faz esse consumo dessa glicose, através da glicólise e fermentação, ela libera o gás carbônico, que é o que vai fazer o pão crescer. Então, tipo, tu faz todo o processo ali para fazer o teu pão, tu deixa ele descansar, depois tu põe para assar e ele fica cheio de furinhos, de bolinhas, ele cresce de tamanho, porque, na verdade, a levedura está liberando esse gás carbônico, né? E esse gás carbônico, ele vai inchando, então, essa massa do pão, e vai criar o que a gente vai ver ali dos furinhos depois, era onde estava esse gás. Que daí, pelo processo de cozimento, enfim, ele acaba depois escapando do pão. Mas é essa a lógica por trás desse... Diga. Claro. Sim, é que assim, olha, o oxigênio, ele é uma molécula essencial pra gente, mas ele é bem cretino, tá? Porque ele acaba oxidando. Então, tipo, o oxigênio em excesso, ele acaba nos matando também, né? Ele é extremamente combustível, ele é altamente reativo. Então, ele vai acabar causando o oxigênio presente no ar, ele acaba causando a deterioração
de tudo, na verdade. Se tu pensar, por exemplo, até numa coisa que não é biológica, mas uma corrente que ficou no relento, um pedaço de ferro, alguma coisa, a ferrugem nada mais é do que a atuação do oxigênio em cima daquele material. E aquilo também acontece com a gente, só que a única coisa diferente é que nós somos organismos vivos e a gente vai matando as células que vão ficando velhas e vai se repondo. E no caso do fermento que a gente compra para fazer o pão, é bom manter ele fechadinho justamente para evitar o contato com o oxigênio, porque o oxigênio também acaba degradando o fermento que está ali dentro, a levedura que está lá dentro. E esse também é um motivo, por exemplo, não sei se vocês já se perguntaram, por que vem tanto ar nos pacotes de batatinha, por exemplo, né? Sim. Justamente por causa disso. O ar que é injetado... o ar, na verdade, nos pacotes de batatinha ou de salgadinhos, ele tem duas funções. Uma é evitar que o salgadinho que está ali dentro se choque na hora do transporte e acabe se quebrando inteiro. Porque se fosse uma embalagem menorzinha, com choque e transporte, ele ia chegar praticamente moído já, quase praticamente mastigado, até a hora que a gente fosse abrir o pacote. E o ar que eles injetam no pacote, ele é rico em hidrogênio. Então, quando tu abre o pacote e o salgadinho está crocante, é porque o ar, principalmente, que estava dentro desse pacote, não tinha oxigênio. Basta ver que se tu abriu o pacote, tu comeu alguns dos salgadinhos, das bolachas, qualquer coisa que seja, e tu deixou o pacote mal fechado ou não fechou, daqui a pouco tu vai pegar ele já tá meio borrachudo, meio triste, meio... Isso é o oxigênio que tá atuando em cima de tudo que tá no nosso redor, né? Então não fiquem tão brabos com os pacotes de salgadinho que vierem com mais ar do que batatinha. Eles injetam hidrogênio. Isso, gás hidrogenado. Que eles injetam durante o processo lá de produção. Daí, é que, na verdade, o próprio ar atmosférico ele já tem uma concentração de oxigênio baixa em relação ao hidrogênio, né? Mas daí, tipo, não vai ficar várias moléculas de oxigênio se chocando com o material que está ali ventilando, no caso. Né? Ok? Tá? Entenderam aqui a respiração aeróbica? A parte anaeróbica, desculpa, da respiração celular. Isso aqui vai ocorrer, então, no citoplasma, que pega aquela glicose que estava fora da célula, tu internaliza e tu faz essa primeira quebra da glicose, formando duas moléculas de ácido pirúvico. Era C6H12O6, aqui vai ser, então, moléculas com 3 carbonos. E daí tu acaba retirando mais um carbono dela, com outras reações, tu forma o gás carbônico e tu vai ter a formação no final de etanol, tá? E aqui o principal também é o carregamento das moléculas de NAD, dos nossos transportadores de elétron, ok? Então tu vai ter a produção de 2 ATP, mas também vai ter o carregamento de 2 caminhõezinhos de NAD. Tá? Aqui mais uma molécula, mais uma forma aqui para a gente falar um pouquinho mais, só para mostrar para vocês o que acontece. Então, tu vai ter o ácido pirúvico, ele vai ser convertido em acetil-CoA, e o acetil-CoA, que é acetilcoenzima A, que a gente abrevia como CoA, ele vai para dentro do ciclo de Krebs, dentro da mitocôndria, onde tu vai ter a descarboxilação. Ai, gente! Tem que dar uma olhadinha ali assim na pronúncia correta, mas tipo, tu vai tirar os carbonos dessa molécula de acetil, então tu tinha 6 carbonos para 5, para 4, e cada vez que tu faz isso, esse carbono que tu liberou, tu vai liberar como CO2. Então, a gente ventila inspirando o oxigênio e libera o gás carbônico, porque o gás carbônico está vindo dessa produção aqui, assim, principalmente dessa quebra que assim, né? A gente vai liberar o gás carbônico que está sendo produzido de forma residual durante a nossa respiração celular, e daí isso daqui é o que vai ir daí para a corrente sanguínea, volta para o pulmão e a gente põe para fora de volta. E aqui tu vai ter então os carregamentos das moléculas de NAD e FAD, tá? Então, tipo, aqui tu teve 2 hidrogênio que tu vai carregar, então aqui era o NAD, então tu vai para carregar para NADH, aqui tu vai carregar de novo, aqui tu vai carregar moléculas de FAD. O FAD e o NAD são carregadores de elétrons. É isso que vocês têm que se lembrar,
ok? Então, no caso aqui, eles vão ter praticamente a mesma função, só que vão ser tipo como se fossem caminhõezinhos diferentes, mas eles vão estar fazendo a mesma função, vão estar transportando elétrons. Então, tu vai ter o carregamento desses transportadores em diferentes fases do ciclo de Krebs. E tu também vai ter alguma coisa aqui da produção de ATP, tá? Então, quando a gente fala em respiração celular, a gente tem a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. E é aqui que finalmente a gente vai, então, descarregar os nossos caminhõezinhos, tá? Como que funciona isso? Eu falei para vocês que essa parte ela ocorre principalmente nas cristas internas que tu vai ter lá dentro daquela mitocôndria, certo? Então, tu vai ter a molécula de NAD de FAD aqui na parte interna da mitocôndria, tá? Aqui tá o espaço entre as membranas mitocondriais, então, tipo, se vocês lembrarem, deixa eu ver, cadê a mitocôndria? Pode ser essa aqui, ó. Tu vai ter aqui, então, a membrana externa e a membrana interna, tá? Os transportadores de elétron, eles vão trazer esses elétrons, esses hidrogênios, para essa região aqui dessas membraninhas aqui. E o que eles vão fazer? Eles vão atirar... Opa! Ai, o que eu fiz? Eles vão atirar essas moléculas, essas proteínas, desculpa, esses hidrogênios para dentro desse espaço entre essas membranas, entre a membrana externa e a membrana interna da mitocôndria. Quando ele faz isso, ele acaba causando, então, um acúmulo de prótons nessa região entre essas membranas, tá? Então, aqui tu vai ter proteínas que vão estar auxiliando a liberação desses elétrons através dessa membrana, da membrana interna da mitocôndria, causando o acúmulo, então, desses prótons aqui. E por que isso é importante? Porque quando tu tem esse acúmulo de prótons num lado, quando a gente pensa lá na difusão de moléculas, se tu tem um acúmulo de prótons em um lado da membrana, ele tende a se difundir para a região que tem menor concentração dessa substância, né? Então, tipo, eu tenho mais hidrogênios desse lado da membrana, como eu tenho um acúmulo de hidrogênios, movimento natural dessas moléculas, é que elas venham a se difundir através da membrana. É como se fosse, tipo, tu tem ai, gente, sei lá, vou pensar aqui um funil que tu tá cheio de água e tu consegue soltar a pontinha do funil e liberar a saída dessa corrente de líquido de dentro do funil, vamos pensar assim. O funil, no caso aqui, seria essa molécula. Ela tem esse formato, ela é bem bacaninha, ela gira. Quando os prótons que estão nessa camada entre as membranas passam por essa proteína aqui, elas fazem com que essa proteína ela gire, e quando ela gira, ela consegue pegar a molécula de ADP e o pirofosfato e unir e formar o ATP, tá? Então, essa aqui é a molécula responsável, de fato, pela produção de ATP. É ela que vai fazer lá as 26 ATPs que a gente vê em toda a cadeia de respiração celular, ok? Ela é responsável por isso, só que ela só vai funcionar se tiver esse aumento de prótons, de elétrons, nesse lado entre as membranas. Então, tu precisa ter o acúmulo de prótons desse lado, e daí esses prótons, esses hidrogênios, né? Tá certo, é prótons aqui, aí tu faz Tá, peraí. Tu tem a NADH carregada, né, com os elétrons. Quando ela libera, aqui assim, tu vai ter proteínas associadas que vão ser responsáveis por sequestrar o elétron do hidrogênio, essas proteínas aqui. Ela sequestra esse elétron e sobra só o próton do hidrogênio. E essa molécula desse hidrogênio com um único próton é que é atirado para a membrana, para o espaço entre as membranas. Tá? E esse próton, que agora a gente vai chamar de próton, embora seja um hidrogênio que perdeu um elétron, para não ficar um hidrogênio que perdeu um elétron, a gente chama de próton.
E é esse próton, então, que eles vão se acumulando no espaço entre essas membranas interna e externa da mitocôndria, e esse acúmulo de prótons é que vai transpor essa região, da parte mais concentrada para menos concentrada, através da passagem dessa molécula aqui, que se chama a sintetase do ATP, ou ATP sintase também, vocês podem encontrar. Sintase é de síntese, de produzir. Então, é uma proteína que vai ser responsável por produzir o ATP, e cada vez que vai passando os prótons por dentro dela, ela vai girando essas estruturas, e quando ela faz quando ela gira, tu vai ter os ADPs e pirofosfatos por aqui, e isso daqui é que vão estar ali por perto dessa molécula, e quando eles estão ali por perto e ela está girando, ela consegue fazer a união dessas duas moléculas, e então produzir o ATP. Foi? Alô? Vocês estão chorando aí? Tá tudo bem? Onde que foi mais dúvidas? Onde que foi? Isso é a cadeia transportadora de elétrons. Porque, na verdade, aqui tu vai ter... Aqui eles fizeram nesses desenhos esquemáticos, várias proteínas, roxinha, uma rosinha, uma amarelinha, mas são várias proteínas que são responsáveis por pegar esse elétron que veio transportado lá pelos nossos FADs e NADs, que no caso aqui, se eles estão carregados, então é NADH e FADH. Daí, quando eles recebem esse hidrogênio com esse elétron, eles arrancam esse elétron para produzir esse próton, e o próton eles atiram para o espaço entre as membranas externa e interna da mitocôndria, tá? Esse processo todo de pega os NADs e FADs carregados, os NADHs e FADHs, tu descarrega eles na membrana da crista mitocondrial, tu causa esse acúmulo de prótons no espaço entre essas membranas, e esses prótons escorrem para o lado interior da mitocôndria através desse canal que é formado pela ATP sintase, é o que a gente chama de cadeia transportadora de elétrons. Gente, vocês estão aí? Tá? Tá, peraí, vamos devagarinho, qualquer coisa. Gente, isso daqui ela é uma partezinha chatinha mesmo, não é? Não, mesmo para quem gosta de biologia, ela é um pouco pedante, até porque como a gente está falando de coisas que estão ocorrendo dentro da célula muito pequenininhas, elas realmente tendem a não ser tão visuais, tá? Então, não fiquem chateados se às vezes parece que isso não foi absorvido. A gente vai indo aos pouquinhos, daqui a pouco vai fazer mais sentido, tá? E se eventualmente, mesmo com as minhas explicações não derem certo, vocês me avisem que a gente dá um jeito de procurar outra forma de explicar para que vocês possam entender de fato, tá? Deixa eu ver. Cara, ó, deixa eu vir para aquela minha primeira mitocôndria. Essa aqui, tá? Eu acho que tem menos molécula, menos coisa, talvez seja mais fácil. Tá, só para eu saber, a parte de glicólise e ciclo de Krebs, vocês entenderam ok? Não, nessa parte não ficou dúvida. Tá. Então, quando a gente vai lá deixa eu ver se esse aqui não tá melhor. Talvez esse aqui esteja melhor, ó. Tá? Aproveitar esse desenho do esqueminha aqui. Então, tu fez lá o carregamento das moléculas dos nossos caminhõezinhos de NADs e FADs com o ciclo de Krebs. E agora que nós carregamos esses nossos transportadores de elétrons, a gente vai ter que descarregar eles. Onde que ocorre esse descarregamento? Aqui nas membranas da mitocôndria, tá? Aquela molécula que gira, ela tá na membrana interna aqui, tá?
nessa membrana interna. A membrana externa, ela só ajuda, na verdade, a manter um pouco essa concentração dos prótons que a gente vai acabar liberando. Então, tu pega esses caminhões carregados, os NADs e os FADs carregados, aqui nessa membrana, então, tu vai descarregar eles aqui nessa parte do verde mais escuro, tá? Então, aqui vai ter, na verdade, vários prótons. E como aqui nesse verde mais escuro tu tem vários prótons, a tendência natural de uma coisa que está muito acumulada num lugar é ela ir difundindo para onde não tem tanto dessa substância. Seria mais ou menos a mesma lógica da difusão mesmo lá, através de membranas, tá? Lá do transporte que a gente viu, através das membranas. Só que esse transporte, para esse próton que está aqui, para ele passar para o interior da mitocôndria, ele precisa passar por uma proteína. E quando ele vai passar por essa proteína, ele vai passar por aquela proteína que gira. Ok? Tá. Agora, é basicamente isso. A única coisa que é importante, mas o mais importante é que, então, tu vai causar o acúmulo desses prótons entre essas membranas aqui da mitocôndria, ok? E esses prótons, eles por estarem muito concentrados aqui entre essas membranas, eles vão difundir para a parte interna, através daquela proteína de canal, que na verdade não é uma proteína de canal, a gente chama ela de sintetase de ATP, ou ATP sintase, é o nome dela, tá? Seria como se fosse apresentar para vocês, aqui está a minha amiga Maria. No caso, aqui está a proteína sintetase de ATP ou ATP sintase, tá? Por quê? Porque quando ocorre a passagem desses prótons que estão aqui nessa camada verdinha para a parte interna, ela gira. Ela realmente ela acaba girando, e quando ela gira, se tem um ADP e um pirofosfato ali por perto, como ela está fazendo esse movimento, ela acaba, com o auxílio desse movimento, ela consegue juntar essas duas moléculas e elas passam a repartir, então, forma um ADP, a partir do ADP e o pirofosfato, um ATP, que é a molécula energética que tu vai utilizar para diversas outras reações dentro da célula. Ok? É um ADP e um pirofosfato, que é esses aqui, ó. No caso aqui, ó. Deixa eu ocultar isso aqui. O ADP com o ADP, que é essa molécula aqui, com o pirofosfato, que na verdade, quando tu junta, tu forma o ATP, tá? Então, a molécula energeticamente carregada é o ATP, que é 3 fosfatos. Tá? E quando tu usa a energia desse ATP, como é uma energia, questão dos elétrons lá, tu estava compartilhando os elétrons, tu tirou essa energia, tu precisou daquele elétron, daí tu rompe essa ligação do pirofosfato aqui assim, daí tu vai liberar esse grupamento fosfato que a gente chama de pirofosfato, e o restante vai ser um ADP, que vai ser uma adenosina difosfatada. Tá? Então, só para passar mais uma vez para ver se foi. Tá? Isso daqui seria, na verdade, se a gente desse um zoom lá naquela membrana verdinha da mitocôndria que eu mostrei para vocês agora há pouco, tá? Se a gente fosse olhar isso de perto, o que raios que está acontecendo? A gente vai ter os caminhõezinhos de NAD e FAD, chegando aqui na parte interior da mitocôndria, porque o ciclo de Krebs ocorreu lá no interior da mitocôndria, tá? Então, os caminhõezinhos de NAD e FAD chegam agora na membrana interna dessa mitocôndria e eles começam a descarregar esses hidrogênios. Então, tu tem o NADH, tu vai descarregar em NAD e agora ele já está pronto para ser carregado novamente lá na parte da glicólise e lá nos ciclos de Krebs, tá? E o mesmo ocorre aqui com o FAD. O FAD aqui está carregado, ele libera aqui, ó, os hidrogênios que ele estava trazendo e ele já fica pronto para ser carregado novamente. Quando ele faz isso aqui nessas proteínas da membrana da mitocôndria, tu vai ter proteínas que vão ser
especializadas. Tu vai ter aqui essas proteínas transportadoras de elétrons, que vão ser as proteínas que vão ser responsáveis por arrancar este elétron da molécula de hidrogênio. Então, tu tem aqui essas proteínas que vão arrancar esses elétrons. Ah, isso daqui é um outro detalhe, né? Tipo, enfim, peraí, vamos por partes. Então, eu peguei o meu hidrogênio que a Nádia e a Fad trouxe. Tu vai ter essas proteínas que vão arrancar esses elétrons. Vai te sobrar o hidrogênio com o próton dentro, que a gente vai chamar só de próton. E eu vou causar o acúmulo desses prótons no espaço entre as membranas lá da mitocôndria. Entre a membrana externa e a membrana interna, que é essa aqui que a gente está vendo. Tá? Como tu tem esse acúmulo desses hidrogênios, esses hidrogênios eles tendem a ficar altamente concentrados entre essas membranas e eles tendem então a se difundir para a parte interna da mitocôndria. Eles fazem isso passando através de uma proteína que se chama sintetase do ATP, que quando ele passa por dentro dela, ela muda a conformação dela, ela gira, e quando ela gira, ela produz o ATP, tá? E daí vocês poderiam me perguntar, tá, professora, mas tu tinha lá o hidrogênio, tu carregou, tu fez o transporte desses elétrons, tu arrancou os elétrons para produzir o próton, que na verdade isso tudo a gente tá fazendo essas modificações na molécula de hidrogênio, né? Então, tu tinha lá a molécula de hidrogênio com um próton e um elétron, a proteína vem e sequestra esse elétron desse hidrogênio, e esse hidrogênio agora a gente passa a chamar ele de próton e atira ele lá para o espaço entre as membranas. E eu estou segurando esse elétron. E agora o que raios eu faço com isso? Porque assim, enquanto essas proteínas estiverem segurando, entre aspas, esse elétron, elas também não conseguem mais descarregar os próximos caminhõezinhos de Nádia e Fad que estão vindo. Então, ela tem que se desfazer desse elétron que ela está segurando. Como que ela se desfaz? Aí que entra o consumo do gás oxigênio, tá? Porque o oxigênio, se vocês lembrarem lá no exemplinho da molécula da água, e lembrarem do que a gente já comentou, ele é um elemento ávido por elétrons. Ele é ávido por estar reagindo com outras coisas e ter elétrons disponíveis para ele é maravilhoso. Então, quando tu pega o gás oxigênio, tu vai utilizar o gás oxigênio, na verdade, como um depósito para esse elétron. Tipo, tá, eu estou segurando esse elétron, mas tem mais caminhões chegando agora aqui com os Nádias e Fads, Nádia gás e Fadia gás, e eu tenho que me livrar disso daqui. Então, é como se fosse botar na lixeira, só que em vez de ser uma lixeira, eu vou atirar isso para a molécula de oxigênio. E quando eu faço isso, eu vou acabar formando a água, tá? Então, aqui tu vai ter os dois elétrons, aqueles prótons que estavam lá na região entre as duas membranas que passaram para a região interna, eles vão voltar a se associar com esses hidrogênios e com a molécula de oxigênio tu forma a água, tá? E é por isso que quando tu vai ver lá onde é que tá? Quando tu vai ver aqui essa equação geral da respiração celular, então tu pega a molécula de glicose, tu vai precisar de oxigênio, tu vai passar pelas reações de respiração celular e como subproduto, então, tu vai ter a produção de água e a liberação de gás carbônico. O gás carbônico a gente viu lá na glicólise. Onde é que tá? Cadê minha glicólise? Peraí. Aqui, ó. Tá? Tu vai ter a produção aí na glicólise, dependendo do organismo que você estiver falando, né? Se tiver mitocôndria ou também no ciclo de Krebs. Daí tu vai ter a produção dos gás carbônicos. Ok? Diga. À vontade. Isso. Sim, ele está na parte interna da mitocôndria.
Sim, sim, ele pode, essa é a parte de produção de ATP, mas a organela, a mitocôndria, ela é praticamente independente dentro da nossa célula. Então, ela tem genes próprios, ela tem consumo próprio de energia também. Ela utiliza as moléculas de ATP, no caso, para ela fazer a própria divisão dela, fazer a divisão tanto de material genético. Porque quando tu vai dividir uma organela ou uma célula, quando a gente for ver isso mais adiante, tu tem que produzir esses materiais, né? Tipo, eu quero produzir uma célula igual, eu vou ter que duplicar o material genético, vou ter que duplicar espaço de membrana, material que está ali imerso na matriz. Então, todas essas produções que precisam de gasto energético se dá através da quebra da molécula de ATP. Tá? E daí, quando tu faz a quebra da ATP, daí tu transforma de novo em ADP, pirofosfato, e daí isso daqui é reciclado quando essa molécula aqui da sintetase do ATP acaba girando, acaba tendo meu Deus, ela faz essa síntese através dessa quebra aqui. Não sei se ficou claro. Isso. Daí, no caso da reserva daí tu pode ter duas fontes dois tecidos energéticos, né? Tipo, como é que... Porque o ATP é aquela moléculazinha que eu mostrei para vocês. Ai, meu Deus. Aqui, tá? Se tu... Não é uma forma muito... Tu tem que ter uma forma melhor, uma forma adequada de estocar essa energia, tá? E ela é uma moléculazinha que ela é muito utilizada em diversas reações. Então, a melhor forma... Não tem aqui. A melhor forma que tem de tu estocar isso é na forma de glicose, ou então tu pega essa glicose e tu transforma ela lá nos retículos endoplasmáticos lisos para produzir gordura, né? Por isso e tu pode estocar energia na forma de açúcar, na forma de glicogênio nos músculos, né? Porque se vocês pensarem bem, os nossos músculos, eles também fazem tu tem essa produção de ATP aqui, né? Na parte do citoplasma, certo? Se tu pensar em questão de velocidade de reação, tipo, o que é mais rápido? O que seria mais rápido de fato? Qual reação é mais rápida? Tu pega a glicose e parte, já tem 2 ATP, ou tu pega essa glicose, passa para o citoplasma, passa para dentro da mitocôndria, corre no ciclo de Krebs, carrega os NADs e FADs, leva para a cadeia respiratória, faz bombeamento de próton para só depois ter a sintetase do ATP funcionando e produzindo ATP. Tipo, olha a quantidade de passos que eu gastei, o tempo que eu falei, que eu demorei para falar todos os passos que leva para te fazer a respiração celular, né? Então, tipo, dependendo do que tu tá... Do momento em que tu precisa de uma ai meu Deus, de uma fonte energética rápida, tu não vai usar a respiração celular para fazer essa contração desse músculo. Agora, pensando no músculo, que o músculo, tu vai... Tipo, os músculos, eles têm essa reserva de glicogênio. Glicogênio nada mais é do que várias glicoses que tu vai associando uma na outra. Tu faz umas estruturas ramificadas e tu consegue guardar isso de forma mais efetiva. E ele fica ali de estoque para ser utilizado quando for necessário. Como assim, quando necessário? Imagina, sei lá, levei um susto e eu tenho que sair correndo daqui agora ou então uma pessoa que faz não é maratona, como é que é o nome? Essas corridas rápidas, assim, tipo 100 metros rasos, 50 metros, não sei. Eu não sou muito ligada em fazer esportes, mas tipo, as pessoas que fazem essas corridas que são de alta velocidade em um curto período de tempo, as células delas não utilizam a respiração celular como fonte energética. Elas utilizam direto ali a glicólise, e daí tem uma parte ali assim que tu vai produzir. No caso das nossas células, a gente não faz a fermentação. A gente vai ter a produção, no caso, na verdade, de lactato, que é o que pode causar, no caso, cãibras. Então, tipo, a pessoa foi lá, correu os 50 metros, 100 metros, sei lá,
E daí, tipo, pode ver que no final dessas provas de alto desempenho, a pessoa ela acaba meio que caindo exaurida ali assim, porque na verdade ela usou a reserva que ela tinha da glicose presente no glicogênio dessas fibras musculares para fazer aquelas contrações, para fazer a corrida, e daí agora ela precisa de um tempo para o organismo poder internalizar e fazer a reciclagem do lactato que ela acabou produzindo durante essa... Devia ter trazido aqui. Mas, tipo, o ácido pirúvico, ele pode ser convertido em lactato também, tá? Tipo, daí, no caso, não é fermentação alcoólica. Não produz etanol. E daí, produz o ácido lático, que é o que pode estar associado aí com essa recuperação desses exercícios extenuantes. Eu não sei se eu respondi, tipo, no fim a glicose ela pode estar em dois diferentes tipos de tecido, né? Daí de acordo com que tu precisa de mais velocidade para produzir ele, para usar essa energia, seja num momento de susto ou então numa prova dessas de alto desempenho, então daí tu vai ter essa utilização de ATPs através da glicólise, da quebra direta do glicogênio, ou então se tu tem tempo, se tu tá tranquilo, tu pode usar através dessa conversão, então, aqui na respiração celular, tá? O ácido pirúvico, tu pode também, se tu tá num período de jejum há muito tempo, tu não tá se alimentando, ao invés de tu pegar essa glicose que tá vindo na corrente sanguínea através da absorção dos teus alimentos, tu vai pegar esse material, essas cadeias de carbono que estão dentro das gotículas de gordura, dentro das células dos adipócitos, e daí tu vai converter isso para formar as moléculas energéticas para fazer esse ciclo aqui também. Foi? Certo? Gente, dúvidas em relação à respiração celular? Meu Deus! Sério? Já é 8h20? Tá, mas é até 8h20, né? Deixa eu sair daqui. Onde é que vocês estão? Até 8h25? Tá. Bem, eu acho que eu vou